Numa tarde do início do ano de 1981, uma estranha nave pousou em uma fazenda perto da aldeia de Tranzan-Provence, na região de Var, no sudeste da França. Vestígios físicos deixados no chão foram coletados pela polícia dentro de 24 horas e posteriormente analisados em vários laboratórios do governo francês. Evidências de uma atividade anômala foram detectadas. O caso do UFO que pousou em Tranzan-Provence ocorreu em 8 de janeiro de 1981 e foi observado por uma única testemunha. Devido às leis de privacidade francesas, o caso foi originalmente publicado com o nome da testemunha substituído pelo pseudônimo Renato Collini. No entanto, mais tarde o nome verdadeiro da testemunha foi revelado como sendo Renato Nicolai, um agricultor com 52 anos na época. Segundo seu testemunho dado à polícia, ele e sua esposa moravam sozinhos na localidade há 14 anos. Sua esposa trabalhava como faxineira. Já Nicolai era aposentado e recebia pensão por invalidez devido a um problema cardíaco sofrido em 1973. Na data citada anteriormente, por volta das 5 da tarde, Nicolai estava atrás da sua casa construindo um abrigo de concreto para uma bomba de água quando sua atenção foi chamada por um ligeiro ruído, uma espécie de assobio fraco. Ele então se virou para ver o que era e se deparou com um objeto no ar na altura de um grande pinheiro na margem da propriedade. Este objeto parecia estar pousando. Enquanto descia, Nicolai se aproximou caminhando em direção a uma cabana de pedra acima da sua casa. Dali, ele viu o objeto pousado. Em seguida, ele decolou, ainda emitindo um ligeiro som de assobio. Chegando a um ponto acima das árvores, ele partiu em alta velocidade em direção nordeste. A testemunha observou que a trajetória do pouso não foi idêntica à trajetória de decolagem, e que o movimento do objeto foi rápido e contínuo, sem mudanças bruscas de velocidade, e que não houve parada até o momento do pouso. Assim que decolou, Nicolai viu 4 aberturas abaixo, através das quais nem chamas nem fumaça estavam se desprendendo. Ele levantou um pouco de poeira quando decolou. Naquele instante, a testemunha estava a cerca de 30 metros do local de pouso. Mais tarde ele foi até lá e encontrou um círculo com cerca de 2 metros de diâmetro. Em certos lugares ao longo da circunferência havia sinais abrasivos. No dia seguinte, acreditando que se tratava de um dispositivo militar em testes, já que sua fazenda ficava nas proximidades da base militar de Canjuers, Nicolai notificou a polícia, que coletou amostras de solo e vegetação. Segundo a descrição de Nicolai, o objeto tinha a forma de 2 discos, um invertido em cima do outro, de cor acinzentada e com cerca de 1,5 metro de altura por 2,5 metros de diâmetro. Sob o objeto, ele viu 2 peças, que poderiam ser reatores ou pés. Havia também 2 outros círculos, que pareciam alçapões. Os 2 reatores ou pés estendiam-se cerca de 20 centímetros abaixo do corpo do objeto. Nicolai comparou o som emitido por ele a um vento soprando bem forte, mas não se lembrava se ele parou ou não durante o pouso. As várias análises das evidências do pouso do UFO em Tranzan-Provence mostraram que as marcas deixadas pelo objeto, um anel, foram produzidas numa temperatura de cerca de 300 a 600 graus Celsius, causadas por um atrito ou pelo impacto do mesmo. O diâmetro do anel é de 2,40 metros, com cerca de 10 a 20 centímetros de espessura e com 1 centímetro de profundidade. As análises mostraram que o solo havia sido comprimido por uma pressão mecânica de cerca de 4 ou 5 toneladas. O local não apresentou indícios de radioatividade, mas sim de uma forte energia eletromagnética. Foram encontradas quantidades residuais de fosfato e zinco. O conteúdo de clorofila nas folhas selvagens de alfafa, nas imediações dos vestígios do solo,
foi reduzido de 30% a 50%. As folhas mais jovens de alfafa experimentaram a maior perda de clorofila e, além disso, exibiu sinais de envelhecimento prematuro. Os vestígios deixados pelo UFO ainda eram perceptíveis 40 dias após o evento. No entanto, pesquisadores afirmam que fenômenos atmosféricos ou geológicos poderiam ter causado alterações nas amostras. O relatório policial afirmava que alguns dos vestígios que apareceram em uma estrada movimentada pareciam ter sido feitos pelo pneu de um carro. Os vestígios físicos mostrados em algumas fotos não são círculos perfeitos. Na verdade, há 2 semicírculos mais ou menos se cruzando. Além disso, uma forma circular não coincide com a descrição do UFO feita por Nicolai. Em uma entrevista para a televisão francesa, ele confirmou que havia veículos passando da estrada no momento do avistamento. A observação do UFO em Transa-Provence durou menos de 1 minuto. No entanto, as informações foram obtidas por uma testemunha alerta e extraídas por investigadores focados e experientes, que permitem que o analista forme e valide hipóteses sobre a natureza do objeto. Apesar dos esforços investigativos, nenhuma explicação foi encontrada. O caso permanece um mistério em aberto. Sobre o comportamento da testemunha, não foi contado nada que desabonasse a sua credibilidade.